Imagine um Brasil onde a indústria nacional desfruta de competitividade global, impulsionando o crescimento econômico e elevando o país a um novo patamar de desenvolvimento. Essa realidade antes era um sonho distante, tornando-se cada vez mais tangível à medida que o potencial da indústria brasileira se revela com força crescente. A competitividade de uma indústria nacional é essencial para o desenvolvimento econômico de qualquer país. E no Brasil, essa indústria enfrenta diversos desafios que limitam a sua competitividade, como os altos custos de produção, a burocracia e infraestrutura inadequada. Nesse vídeo, vamos explorar as possíveis consequências para a economia brasileira, o varejo local e a população em geral, se a indústria brasileira fosse altamente competitiva. Também vamos discutir as razões pelas quais essa indústria não é competitiva, incluindo exemplos de impostos que impedem de competir com outros mercados. Afinal, e se o mercado e a indústria brasileira fosse realmente incentivada? A competitividade da indústria nacional se configura como um pilar fundamental para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Só que no cenário atual, a indústria brasileira enfrenta diversos entraves que limitam a sua competitividade no mercado global. Alguns deles são os seguintes: altos custos de produção. O alto custo da energia elétrica no Brasil, proveniente da forte dependência das hidrelétricas, impactam significativamente os custos de produção das empresas. O Brasil, sim, tem apostado em energias renováveis, mas ainda dependemos muito da energia hidroelétrica, principalmente em relação a empresas. É tanto que atualmente não existem grandes incentivos para empresas que consomem energia. Pelo contrário, existem mais encargos para tais porque são empresas. Mão de obra. A legislação trabalhista rígida e os encargos sociais elevados encarecem a mão de obra brasileira. Isso em comparação com outros países. Tributação. A carga tributária complexa e onerosa do Brasil desestimula a produção nacional e aumenta os custos finais dos produtos. E quando há um custo dentro da produção, na fábrica, obviamente que esse custo é repassado para o consumidor final. É tanto que a gente vê muitas empresas internacionais que elas estão vindo para o Brasil, só que com uma representante aqui, como a outra empresa. O que essas empresas fazem? Elas importam os produtos dessas outras empresas. Infraestrutura deficiente. A precária infraestrutura logística, como portos congestionados, rodovias mal conservadas e transporte ferroviário ineficiente, dificulta aí o escoamento da produção e eleva, é claro, os custos. O interessante é que esses custos logísticos também é repassado para o consumidor final. Não à toa, aquele produtinho que está pertinho da tua casa, geralmente ele é mais caro do que um produto online. Porque o vendedor que está vendendo determinado produto, ele teve o custo do frete, ele teve o custo do translado do produto. Isso acaba que, por sua vez, elevando os seus custos. Sem falar aí na questão das nossas estradas e também tem a questão do combustível, que não é nada barato. Transporte. A falta de integração entre os diferentes modelos de transporte, que seja rodoviário, ferroviário, marítimo e aéreo, gera ineficiências e aumenta os custos de transporte dos produtos. Novamente, quanto mais o vendedor, uma loja gasta para receber o produto, mais caro aquele produto ele vai sair para o consumidor final. Burocracia. A burocracia excessiva nos processos administrativos e aduaneiros dificulta a operação das empresas e aumenta o tempo da entrega dos produtos. Como falei já aqui de início, quanto mais burocrático o país é para que empresa A ou empresa X operem no país, essas empresas buscam meios mais fáceis para vender, como por exemplo o cross-border através da importação. Um outro exemplo, essa empresa busca parceiros que já atuam no Brasil para representar ela dentro do território nacional, que é bem menos descomplicado. Falta de inovação tecnológica. As empresas brasileiras
investem pouco em pesquisa e desenvolvimento, que limita a criação de novos produtos e processos inovadores. Infelizmente, essa falta de inovação em relação ao produto faz com que o brasileiro busque novos produtos que realmente são mais interessantes em outros sites, em outras economias, em outros países. Cultura inovadora incipiente. A cultura de inovação do Brasil ainda é incipiente. Isso porque poucas empresas adotam práticas inovadoras em seus processos e produtos. E tudo isso não é por conta de preguiça ou por falta de inovação nessas empresas, mas por uma falta de uma coisa chamada incentivo. Quanto menos incentivo há em certa empresa, menos essa empresa ela produz dentro do mercado. Falta de acesso a capital. O acesso ao capital para financiar projetos de inovação é também um desafio para muitas empresas brasileiras, o que dificulta concretizar as ideias inovadoras, como eu já falei aqui para você. Carga tributária elevada, sistema tributário complexo. O sistema tributário brasileiro é complexo e oneroso, com diversos impostos e taxas que aumentam os custos para as empresas. As alíquotas de alguns impostos, como o IPI, o ICMS, são elevadas, o que desestimula a produção nacional e encarece os produtos. E isso, para o consumidor final, acaba que não sendo tão atrativo. Quanto mais caro determinado produto é em mercado nacional, mais o consumidor irá olhar para o outro produto que está em um mercado totalmente adverso àquele mercado com bons olhos. Afinal de contas, o que é mais barato sempre é melhor para o consumidor, para o comprador. Essa é a realidade. Instabilidade jurídica. As frequentes mudanças na legislação tributária também geram o que chamamos de insegurança jurídica para as empresas, o que dificulta o planejamento de tais empresas a longo prazo. É por isso que não temos tantas empresas chinesas com fábricas aqui no Brasil, mas temos bastante representantes ou empresas brasileiras que representam empresas chinesas por conta de toda essa instabilidade. Mas é lógico que tudo isso tem uma consequência por trás, e é exatamente sobre isso que queremos falar a partir de então. Crescimento econômico estagnado e a falta de competitividade da indústria brasileira limita o crescimento econômico do país, o que impede a geração de riqueza e, por sua vez, também o desenvolvimento social. Com menos crescimento econômico, menos dinheiro rotaciona pelo Brasil, menos empregos são gerados e a única coisa que cresce nesse interim é aí a desigualdade social. Nesse ponto aqui, a indústria nacional perde mercado para produtos importados, aumentando a dependência externa do país e a vulnerabilidade a flutuações cambiais. Ou seja, mais dinheiro sai do que mais dinheiro entra. Mais dólares sai do que mais dólares entra. Isso acaba afetando também na geração de empregos, já que a redução na competitividade industrial leva ao fechamento de empresas e também à perda de empregos, aumentando então o desemprego e também o subdesemprego. Todos esses fatores acabam que aumentando na desigualdade social, com a falta de oportunidades na indústria, que acaba contribuindo para o aprofundamento das disparidades entre ricos e pobres, intensificando então a desigualdade social no Brasil. Até esse ponto aqui, nós abordamos bastante o lado mais pessimista do Brasil aí com as suas cargas tributárias e os efeitos negativos que essa carga tributária tem em nossa economia. Mas e se a indústria nacional fosse realmente competitiva? O que seria da nossa economia e do nosso país? E algumas coisas nesse cenário seriam totalmente diferentes, como por exemplo, teríamos um aumento significativo no PIB. O estudo da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, projeta que com uma indústria competitiva, o PIB brasileiro poderia crescer até 2% ao ano, gerando então cerca de 400 bilhões a mais, isso a cada ano. E por consequência, isso puxaria também na geração de empregos. A indústria competitiva impulsionaria a criação de novos empregos, com uma estimativa de até 1,5 milhões de novas vagas, segundo o cenário mais otimista da CNI, Confederação Nacional da Indústria. E por consequência, aumentaria também a renda média da população, com impacto positivo
na qualidade da vida de milhões de brasileiros. Além disso tudo, teríamos também uma redução na desigualdade, já que a geração de renda e oportunidades na indústria contribuiria para a redução entre a desigualdade social, tanto de pobres quanto de ricos, promovendo assim um Brasil mais justo e equitativo. Todos esses pontos colocariam a nossa economia em um novo patamar de competitividade. Mas para alcançar esse cenário promissor, o Brasil precisa investir em uma estratégia abrangente que contemple os seguintes pilares: infraestrutura moderna. Investimentos em portos, rodovias, ferrovias e aeroportos são eficientes para reduzir os custos logísticos e, por consequência, aumentar a competitividade da nossa indústria nacional. Por que enviar um produto nacional é mais caro do que receber um produto internacional? Exemplo aqui, enviar um produto do Brasil, de uma cidade, para outra cidade do Brasil, isso sem falar nos custos regionais, que se fôssemos comparar, geralmente até 5 vezes mais cara do que receber um produto do exterior, por conta justamente desses custos que o Brasil, infelizmente, nunca solucionou. Redução da carga tributária. A simplificação do sistema tributário e redução dos impostos que oneram as produções nacionais são medidas cruciais para impulsionar a nossa competitividade. Com menos impostos internos, mais competitivo seria o nosso mercado dentro do próprio mercado interno, e isso, por sua vez, faria com que os compradores do próprio Brasil vissem para o mercado nacional com bons olhos e não o vendo como um bicho-papão que só quer extrair dinheiro e pagar mais imposto para o governo. Incentivo à inovação. Um aumento do investimento em pesquisa e desenvolvimento, com o fortalecimento das nossas universidades e institutos de pesquisas, criariam um estímulo à cooperação tecnológica, que são fundamentais para a criação de produtos e processos inovadores. Com mais tecnologia e inovação no país, mais fácil seria resolvermos situações que perduram há séculos. Qualificação da mão de obra. Uma melhoria na qualidade da educação básica profissionalizante, além de programas de treinamento e capacitação para os trabalhadores, garantem uma força de trabalho apta para os desafios da indústria moderna. Ou seja, existe uma deficiência a ser combatida. É necessário educar e profissionalizar os brasileiros. Um gigante em ascensão. Como a indústria nacional competitiva, o Brasil se tornaria um gigante econômico no cenário global, atraindo investimentos estrangeiros, diversificando a sua economia e reduzindo aí a dependência apenas das commodities. O país se tornaria um importante exportador de produtos de alto valor agregado, fortalecendo sua posição no mercado nacional. O Brasil tem tudo, na verdade tem uma posição estratégica, o seu maior país da América do Sul, e mesmo assim ainda não consegue se destacar economicamente. O potencial da indústria brasileira é imensurável. Ao investir em um ambiente de negócio favorável à competitividade, o Brasil tem a oportunidade de despertar para um futuro de crescimento sustentável. Mas isso tem acontecido? Infelizmente, não. O que vemos é uma indústria que está sendo cada vez mais sucateada, até porque, para que isso viesse a acontecer, para que o Brasil realmente se destacasse entre as maiores economias do mundo, é necessário que todos os incentivos que já falamos aqui nesse vídeo fossem realmente aplicados. Tais mudanças deveriam acontecer em todos os setores de nossa economia. Só para que você tenha uma noção, a indústria atualmente no Brasil representa cerca de 23% do nosso PIB e gera milhões de empregos, tanto diretos quanto indiretos. O Brasil também possui um grande potencial para exportar produtos industrializados, mas enfrenta desafios como a alta carga tributária e infraestrutura precária. É tanto que é mais fácil importar do que exportar. O mercado interno do Brasil é um dos maiores do mundo. Isso porque nós temos uma população de mais de 210 milhões de habitantes. A indústria nacional tem o potencial para transformar o Brasil em um gigante econômico. Isso com as políticas públicas adequadas e investimentos em infraestrutura, educação e tecnologia. O país pode alcançar um futuro de crescimento sustentável, prosperidade e bem
bem-estar a toda a sua população. A nossa indústria pode se erguer como um farol de esperança, pronta para iluminar um caminho para o futuro. E assim seria o Brasil se a nossa indústria fosse realmente valorizada, se tivéssemos realmente uma indústria competitiva. Toda a população sairia ganhando. Teríamos mais empregos, teríamos mais desenvolvimento, teríamos mais tecnologia. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe, deixa o teu like, se inscreva aqui no canal para mais conteúdo. E é isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau!